Bíblia aberta, nós leremos alguns versículos posteriormente. E como eu disse, antes de orarmos, nós falaremos hoje sobre a felicidade de ser manso. Uma palavra de muita dificuldade para muitos, inclusive para mim. Mas nós precisamos entender de fato o que é ser manso. Nós temos, de modo embaçado, uma ideia rasa e pequena do que é ser manso. Achamos que uma pessoa mansa é uma pessoa boba, uma pessoa que não corre atrás dos seus direitos. Mas o que de fato é ser manso? Porque a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que andam como mansos, ou seja, contramão ao que o mundo prega, ao que o mundo rege. Afinal de contas, nós temos um mundo de olho por olho e dente por dente. E esta palavra, ela vem justamente contramão, e o mundo, ele rejeita estes valores do reino, porque afinal de contas, a palavra mansidão, ela está sendo extraída dos frutos do Espírito. Então não é uma ação ou um ato em que eu e você decidimos escolher ser e vamos ser, e simplesmente vamos praticá-la. Não, ela é uma ação contundente que vem de propriedade espiritual. Eu e você não temos condições de sermos mansos se não houver a ação do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida. Porque afinal de contas, o que vem contramão à mansidão é o que provém a nossa carne. A fúria, a ira, os desejos incontroláveis, a nossa carne constantemente produz isso. E se nós não estivermos coligados à parte espiritual, nós jamais conseguiremos ser mansos. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que a humanidade, ela todo tempo se demonstra como alguém que busca termos em força, em violência, como uma humanidade que busca sempre o poderio apenas militar, econômico, político, bélico. E nós começamos então a perceber que a humanidade, ela está sempre impregnada nestes valores, e Jesus, quando vem à terra, ele vem justamente para mudar os padrões que o mundo já havia imposto, intitulado para todos aqueles que ali viviam. Jesus, quando está agora na terra, Jesus demonstra, através desta parábola, através desta pregação, em que ele está ali no sermão, dizendo no monte, as pessoas, a sua pregação, ela vai contramão, e ele diz que não são os fortes, que não são os arrogantes, que não são aqueles tomados em ira que são felizes. Jesus, muito pelo contrário, ele diz que aqueles que vão herdar a terra, aqueles que vão herdar de fato 100 vezes nessa vida e 100 vezes na vida vindoura, são aqueles que são mansos, brandos, tranquilos na presença do Senhor Jesus Cristo. Então aqui há um grande embate, uma grande dificuldade entre eu e você sermos mansos, porque a nossa carne de fato não está preparada para mansidão. A nossa carne de fato não está preparada para sermos mansos, como Jesus assim disse. Mas Jesus, ele vem na face da terra, e quando ele então tem a morte de cruz, ele diz que não nos deixaria órfãos, mas muito pelo contrário, ele deixaria sobre nós a ação do Espírito Santo. Ele diz para aqueles discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de total poder, e este poder era o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, ele vem e contagia a todos aqueles discípulos, apóstolos e aos simpatizantes da palavra do Senhor, quando esses recebem propriamente a presença de Deus, através do Espírito Santo, sendo ele consolador do seu povo, que agora não tinha mais Jesus, esse povo recebe ali
algumas ramificações da ação do Espírito Santo, que vai muito aquém a profecias, movimentos temporários, contagiosos. Vai os frutos do Espírito. E através desses frutos do Espírito, começam a germinar dentro de nós alguns conceitos imperceptíveis, alguns conceitos que nós jamais valorizamos, alguns conceitos que nós jamais nos atentamos, e talvez até julgamos esses conceitos, porque carnalmente nós achamos que estamos perdendo quando somos mansos. Mas o Espírito Santo, ele vem forjando isso desde a antiguidade na igreja primitiva com seus apóstolos. E eu posso ir um pouco mais longe. Desde Moisés, sendo um homem muito manso perante a toda uma sociedade que murmurava contra ele, que o criticava, que queria apedrejá-lo muitas das vezes. A nação de Israel totalmente contramão aquilo que Moisés queria fazer para libertar o povo. Moisés está manso. E a palavra nos conta que ele é um homem manso. E essa mansidão, meus irmãos, ela frustra algumas expectativas do povo. Os judeus estão subjugados pelos romanos há 63 anos antes de Cristo. E nós percebemos que esse povo, ele estava ardentemente esperando um Messias. Mas haviam segregações de grupos diferenciados, que diziam acreditar em Jesus, que diziam esperar o Messias. Mas todos eles esperavam um Messias político. Todos eles esperavam um Messias guerreiro. Esperavam um Messias que implantasse um reino pela força, com guerra, com dissensões, com ira, com ódio. E esses grupos, sendo 4 deles, um era os fariseus, que eram os religiosos conservadores. Esses esperavam um Messias milagroso, um Messias que operasse tantos milagres, ao ponto de ele olhar e falar: vou matar aquele ali. Milagrosamente morri. Isso aqui está no meu caminho, para eu politicamente ser o grande Messias esperado pelos fariseus. Vou jogar um raio nele. O outro grupo esperava, denominado pelos saduceus, que eram o povo do liberalismo, os liberais. Esse grupo esperava um Messias material, um Messias que entregasse casa, carro, como nós costumamos ver em muitas igrejas ultimamente, diga-se de passagem. Olha a chave do carro aí, olha a chave da casa aí. Os famosos pastores Silvio Santos, ó aviãozinho. E nós temos um outro grupo, o grupo dos essênios. Esse grupo dos essênios, eles eram os místicos. Eles viviam ali na caverna de Curã, perto do Mar Morto. E eles também esperavam um Messias monástico. Esperavam ali um Messias que pudesse, de fato, entregar algo a eles. E por último, o 4º grupo, os zelotes, que eram na época os ativistas. Os ativistas. Esse grupo, eles esperavam um Messias militar. E ninguém esperava um Messias manso. Ninguém esperava um Messias que se sujeitaria à morte de cruz, que se sujeitaria à pobreza, ao escárnio, a ser cuspido, a ser humilhado, para que fosse imagem e semelhança para nós. Todos esperavam um Jesus carnal, porque eles viviam carnalmente. Todos esperavam um Jesus que pudesse de alguma forma impregnar características de ira, de ódio,
de dissensões, de confusão, de guerra, de domínio. E seja qualquer domínio, menos o domínio próprio. Nós vemos esses grupos. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, diz que até mesmo os próprios apóstolos pensavam em Jesus, na figura de Jesus, mesmo seguindo Ele, vendo seus feitos, vendo a sua pregação em Mateus capítulo 5, eles também esperavam e pensavam num Jesus como um reino político. Jesus vai nos libertar de Roma, Jesus vai nos libertar dos romanos, e quando Ele nos libertar, nós vamos fazer assim para eles. Quando Ele nos libertar, nós vamos chegar e vamos falar que nós somos os fortes, os poderosos, e que nós mandamos, e que nós somos fortalecidos. Mas Jesus, Ele vem nos ensinar sobre mansidão. E a respeito disso, eu queria inicialmente falar sobre o que não significa ser manso. Olhe para o teu irmão e diga para ele: ser manso não é um atributo natural. Mansidão não é ter boa índole. Isso nós aprendemos com o pai e com a mãe. Temos boa índole. E meu pai sempre diz uma frase que ele diz que a fruta não cai longe do pé. Quando o pai e a mãe têm boa índole, é normal e convencional, lógico que toda regra tem exceção, mas que os filhos acompanhem a boa índole de seus pais. Isso não é uma mansidão. Uma pessoa educada não quer dizer que ele é manso. Educação vem de berço. Uma pessoa mansa vai além de algo externo, não é algo convencional, mas é uma atitude interna, e atitude se toma por decisões. Essa atitude interna, ela é uma obra da graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, através do fruto do Espírito Santo de Deus. Spurgeon diz que ser manso não é virtude, mas é graça. E eu pergunto para a igreja hoje: nós vivemos a graça de Cristo? Porque nós começamos a parafrasear que a graça é merecida, ou seja, vem do céu, e nós achamos que não temos que ter nenhum reflexo espontâneo, uma devolutiva para Deus desta graça. Deus me deu a graça, mas eu continuo ingrato. Deus me deu a graça, mas eu continuo defamando. Deus me deu a graça, mas eu continuo com ódio. Deus me deu a graça, mas eu continuo irado. Quando nós recebemos a graça do Senhor, nós devemos desenvolver alguns conceitos espirituais na nossa vida, para que de fato possamos dizer que vivemos pela graça de Cristo. Esta é a diferença daqueles que buscam a mansidão no Senhor. O Senhor me deu esta graça, é uma virtude. Ser manso é uma virtude, e eu buscarei essa mansidão no Senhor para mostrar que realmente eu vivo pela graça. Ninguém é naturalmente manso, mas nós somos mansos em Cristo Jesus, e é por isso que você veio aqui hoje. Repita comigo: ser manso não é ser mole ou ficar impassivo diante dos problemas. Pelo amor de Deus, irmão, ninguém sai daqui hoje dizendo: olha, vou virar um mole de primeira, agora não vou fazer mais nada, sou manso, vou ficar zen, modo avião. Ser manso não é você ser uma pessoa mole. Ser manso não é você ser tímido. Ser manso não é você ser covarde, medroso, fraco, indolente. Ser manso, meus irmãos, é uma pessoa profundamente vigorosa, ao contrário do que nós pensamos.
Existe vigor numa pessoa mansa. E uma pessoa assim é também uma pessoa muitas das vezes enérgica, mas não deixa de ser manso. E quando nós falamos em alguém que é vigoroso, alguém que é enérgico, mas não está coligado à mansidão, eu não consigo enxergar isso. Quando nós falamos disso, são pessoas que têm coragem de se posicionar com firmeza contra qualquer tipo de erro. Porque talvez nós achamos, eu sou manso, então deixa todo mundo pecar, eu sou manso. Deixa minha casa continuar no pecado, os meus filhos no pecado. Deixa eu continuar meu casamento vivendo um leito sujo. Deixa eu continuar a viver os prazeres do mundo. A todos que estão à minha volta a viver os prazeres. Está tudo tranquilo, eu sou manso. Não é para você perder o seu vigor na palavra. Não é para você perder a sua predominação nos conceitos de Deus. Você precisa ter esta firmeza com os teus filhos. Você precisa ter esta firmeza, aleluia, no seu casamento. Esta firmeza como um líder dentro da igreja. Esta firmeza para continuar pregando o evangelho do Senhor. E muitas pessoas acham que ser manso é você ser impassivo diante dos problemas. Deixa tudo rolando lá porque eu sou manso. Eu não vou exortar, eu não vou ir contra o pecado. Deixa ele lá, eu sou manso. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que muitas das pessoas e personagens que estão subscritos na palavra do Senhor são pessoas que enfrentaram corajosamente os açoites, as prisões e até mesmo as suas próprias mortes com o peito aberto pela palavra de Deus. Foram pessoas que viveram de forma veemente. A mansidão, ela não pode te afrouxar com o evangelho. A mansidão, ela não pode te afrouxar como um líder. A tua mansidão, ela não pode te afrouxar como um bom esposo, uma boa mulher. Pelo contrário, nós lutamos desenfreadamente para vencermos o pecado e termos um lar abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus era manso. Mas você lembra que o próprio Jesus manso, humilde de coração, que a palavra diz, foi o mesmo que pegou uns chicotes e expulsou os vendalhões? Por que ele fez aquela atitude? Parece que não combina com a mansidão de Jesus. Parece que quando nós até mesmo assistimos os filmes, nós falamos, o que aconteceu com Jesus? Nada, Jesus humilde, pacífico. Aquela voz que não tem uma amplitude em se aumentar, aveludada, controlável. E Jesus agora está pegando um chicote e passando o chicote naquelas mesas. E se a pessoa não saísse da frente, eu acho que levava chicotada também. E ele expulsa todos aqueles vendalhões. Por quê? Porque aquilo era um pecado contra a igreja do Senhor. E Jesus, vendo o pecado, mesmo sendo manso, ele não ficou impassivo diante disto. Eu e você precisamos hoje buscar esse fruto do Espírito da mansidão, mas eu quero frisar bastante isso, para que você não seja vendido através das astúcias do inimigo de querer dizer para você, você é manso, não fala nada sobre o pecado, fique quieto, deixa o pecado continuar. Não precisa ir contra o meu trabalhar do que eu estou fazendo. Eu sou manso, eu não vou falar nada. Deixa Deus trabalhar. Então nós aprendemos, irmãos. E repita comigo, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Você não pode ser conveniente com muitas coisas. Tem momentos que nós temos que nos levantar e nos posicionar. Tem momentos que nós precisamos dizer, isso não é para mim. Isso Deus não aceita. Nós precisamos, aleluia, nós não podemos ficar em cima do muro, por um lado e para o outro. Nós temos que de fato, aleluia, nos posicionarmos, porque tem gente muitas das vezes que quer agradar. Eu estou aqui só para agradar, porque eu sou manso, né? Mansidão não é agradar o pecado.
Mansidão não é agradar o pecador. Eu estou aqui, sabe, as irmãs estão fazendo uma fofoca ungida, que diz que tem essas coisas, né? Não sei aonde. Mas está rolando no final do culto uma fofoca ungida aqui, e eu só estou ali, sabe, ouvindo e prestando ouvido, porque, sabe, eu não quero desagradar a irmã, né? A irmã vai achar que eu sou muito religiosa, eu não estou falando nada, mas você está sendo conivente estando ali naquela roda. Nós não podemos ser, meus irmãos, pessoas neutras. O manso, ele não é neutro. O manso, ele tem posicionamento, ele tem vigor na palavra de Deus. Para quem olhar para ele, sabe que Jesus está nele. E Jesus está nele através da sua graça, porque ele vive a palavra do Senhor. O manso, ele vive de forma, aleluia, aparente e não neutra. Uma pessoa mansa, ele não pode ser uma pessoa sem cor, transparente, que não há ali nele uma cor sequer, sem sal, sem sabor. Pelo contrário, a palavra vem nos dizer que nós somos o quê? Luz do mundo e sal da terra. E que sal insosso é esse? Que você não se posiciona em muitas coisas, porque acha que se posicionar é não ser manso. Nós precisamos ter uma opinião própria em Cristo Jesus e na sua palavra. Todos fazem, eu não faço. Todos querem, eu não quero. Todos dizem, eu não digo, porque eu vivo na mansidão, na presença do Senhor Jesus. Isso não é para você ser arrogante. Eu não quero que você saia daqui hoje, discuta com a sua família que não serve a Deus, que você diga poucas e boas para eles, que você os coloque na parede e diga, se você não aceitar Jesus, igual no Nordeste acontecia muitas das vezes algumas décadas atrás, que aqueles homens como? Punhal, peixeira, né? Chegava e falava, você vai aceitar Jesus à força. Pegava peixeiro, colocava na espinha do homem lá no Nordeste. E se você não for para a igreja, eu te mato. Porque a Bíblia não diz que a força é violência. Eu não estou dizendo isso, não estou pregando isso, mas eu estou dizendo para você que muitas das vezes nós nos apoiamos na mansidão, querendo trazer como significado a ela que eu não devo me posicionar em momento nenhum. Pelo contrário, você deve mostrar que você é servo e filho de Deus. E para ser filho de Deus nós condenamos muitas coisas, inclusive os problemas que aparecem diante de nós. Porque naquele grande dia, eu e você seremos cobrados. Eu e você, o Senhor nos chamará. E nós vamos fazer o que, meus irmãos? Dizer que é porque nós éramos mansos? É por isso que o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que ser manso não é você ser compassivo, não é você admitir, aceitar os pecados que acontecem em sua volta. Repita comigo, ser manso não é apenas um controle externo. Sabe, irmãos, quando você vê uma pessoa muito calminha, você já quer olhar para ela como mãe de Ná e falar, esse aí é manso. Você já quer dizer ali e trazer as suas ideologias, olha como é mansinho, é calmo, é tranquilo. Mas vai olhar o dedo da pessoa, tudo corroído, de nervosismo. A mansidão, meus irmãos, ela não quer dizer que você tenha um controle externo emocional. Nossa, a pessoa, olha, tem um controle, recebeu aquela notícia, está ali manso. Falaram mal dela, ó a calmaria que ela está. Mas por dentro essa pessoa está como um vulcão, em constante ebulição por dentro. E talvez essa pessoa que demonstre uma aparência externa de calmaria, quando recebe uma notícia que ele foi caluniado, que ele foi defamado por dentro, ele está ali calmo externamente, mas por dentro, que vontade que um carro atropele ele hoje. Que vontade que morra, olha, que morra, que se exploda. A
calmaria, meus irmãos, ela não vem, essa mansidão, ela não vem de um controle emocional externo. Essas pessoas, elas falam mal, não falam mal, mas elas desejam mal. Essas pessoas, elas não fazem o mal, mas elas se alegram com o mal, e o salmista diz isso. O salmista condena aqueles que dizem, ridicularizando, bem feito, bem feito. E quantas das vezes nós, externamente, estamos como uma pele de ovelha, mas estamos alegres por dentro com o divórcio de um irmão, alegres por dentro com uma derrota de um irmão, alegres por dentro porque o outro perdeu o emprego, alegres porque o outro está passando dificuldade. Não se deixem enganar que a mansidão seja apenas um controle emocional externo. Pelo contrário, a mansidão, ela vem de dentro para fora. Ela tem que ser germinada por dentro. E o que significa ser manso, pastora? Repita comigo: uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Oh, aleluia. Você pode perguntar para o seu irmão se ele aceita ser submisso à vontade de Deus. Porque o Senhor quer produzir homens e mulheres mansos nesta igreja. E para nós sermos mansos, nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. E sabe, irmãos, às vezes ser submisso à vontade de Deus machuca, dói, oprime muitas das vezes. Nós passamos apertos, desolações, dificuldades, por muitas das vezes aceitarmos sermos submissos a essa vontade de Deus. Porque o percurso de Deus às vezes inicialmente é doloroso, é penoso. É meio contraditório, parece que estamos perdendo, parece que nós nunca ganhamos, parece que nós não temos nunca uma vitória, um testemunho a contar. Vemos acolá contando algo e nós não contamos nada, apenas ficamos olhando. Mas o Senhor diz que ser manso é esperar na vontade dEle. E eu não sei quanto tempo você espera algo da parte de Deus. Eu não sei quanto tempo você, muitas das vezes, até fica frustrado, dizendo: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Mas a mansidão está bem aí. Hoje não deu certo, mas eu espero na vontade do Senhor. E se não deu certo, é porque esta é a vontade do Senhor e eu me submeto a ela. Coisa que o povo que estava lá com Moisés, como eu disse para vocês no início dessa pregação, não fez. Murmuravam, questionavam tanto a Moisés quanto Deus, queriam voltar a serem escravos. Mas eu e você precisamos entender que nós estamos na vontade permissiva de Deus, aceitando a sua vontade e não aceitando como dever. Não saia daqui hoje: olha, eu aprendi lá na igreja que ser manso é aceitar a vontade de Deus. Aí acontece algo que você muitas das vezes vai se frustrar, aquilo que você estava esperando não aconteceu porque era a vontade de Deus, e você diz assim: não, como foi pregado lá, eu tenho que aceitar, eu vou aceitar, mas o coração está sujo, o coração está fechado. Aceitar a vontade de Deus inclui aceitá-la com bom grado. Você precisa aceitá-la com bom grado. Jesus, eu não entendi nada, mas eu te louvo, Senhor, porque alguma coisa o Senhor tem a fazer na minha vida. Eu não sei quais são os percursos, porque não cabe a mim, mas eu me torno manso esperando no Senhor, porque uma coisa eu não sei o início, mas eu sei o fim disso tudo. O Senhor me prometeu a vitória, e custe o que custar, passe o tempo que passar, eu estarei de posse da minha vitória, independente do percurso que eu tenha que andar, eu estarei de posse da vitória e do milagre em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra isso, irmãos.
O apóstolo Paulo, ele nos ensina e ele nos mostra que ele sabe viver contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. Pensa num homem, estava lá dentro do oceano, e ali aquele barco, ele vai a pique, e aí agora eles estão vivendo um naufrágio, e ele está lá, adorando a Deus, com mansidão, na centralidade. Ele vai pregar ao povo e é picado por uma serpente. Imagine a dor que aquele homem sentia, mas ele estava lá, ainda sob a vontade do Senhor. É chicoteado em praça pública, nu, ridicularizado, apontado, vivendo ali uma situação totalmente ilegal, porque ele era um cidadão romano e ele não podia passar por aquilo segundo a lei romana, e mesmo de forma ilegal, aqueles magistrados o condenam em praça pública e o prende, mas ele está ali por volta de meia-noite, louvando, adorando ao Senhor, cantando hinos ao Senhor, e o Senhor diz: você vive sobre os meus propósitos, você vive na mansidão, você vive na minha vontade. Eu trarei um terremoto e eu tirarei desta prisão e te justificarei. Você estará ali com o carcereiro, livrará a família deles, eles serão salvos, e eu te justificarei em toda Roma. Mas entenda o percurso. Para ele ir à casa de madrugada do carcereiro e toda a sua família ser salva, ele precisou ser o quê? Preso. Ele viveu a vontade de Deus, porque ele era manso. Repita comigo: uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que é uma pessoa que, com toda a sua carnalidade, e dentro dessa carnalidade, como eu falei, vem todas as obras da carne. Dentro disso tudo, essa pessoa, ela foi domesticada. É isso mesmo. A palavra mansa, ela é empregada para descrever como um animal domesticado. A palavra mansidão vem disso, domesticar um animal, para que aquela fera selvagem, para que aquele potro selvagem se torne agora um potro domado e útil. Percebam que quando se amansa, quando ele é domesticado, ele se torna útil. Todo animal domesticado, ele deixa de ser desenfreadamente e compulsivamente algo desordenado, um animal desordenado, que vem muitas das vezes com fúria, destrói tudo e não tem utilidade para nada, e ele passa a ser agora um animal totalmente útil. Os labradores, quando são domesticados, já da própria virtude deles, se tornam o quê? Se tornam companheiros de quem? Então a palavra manso, ela vem justamente para justificar algo domado. E dentro de nós há uma fera indomável que precisa ser domesticada. Dentro de nós existem atitudes incompulsivas que nos tornam seres pecaminosos, sujos perante os olhos do Senhor. E é por isso que o Senhor vem trazer a sua palavra dizendo sobre algo que eu e você muitas das vezes achamos que é incomum ou algo supérfluo na palavra de Deus. Mansos são os bobinhos, deixa eles para lá. Não, mansidão é um fruto do Espírito que eu e você precisamos viver urgentemente para sermos abençoados e abençoadores. Uma pessoa mansa, ela precisa ser domada. Pensa você agora, fecha os seus olhos um segundo.
Você já lembrou em algum dia que você estava parado num lugar totalmente plano e você recebeu uma brisa suave, fresca? Você estava com muito calor, mas de repente você recebe aquela brisa. Pode abrir os seus olhos. Lembrou dessa sensação? Dessa sensação boa? Dessa sensação que trouxe um refrigério? Só que a mesma condição de fenômeno, ela se transforma muitas das vezes num terremoto. E quando a gente fala, eita, um terremoto vem aí, um furacão vem aí, melhor dizendo. Quando nós ouvimos falar de um furacão, coisa que não existe muito aqui, não é muito comum no Brasil, acho que nem sei se existiu. Mas quando nós ouvimos sobre o furacão, nós já pensamos em algo que vai o quê? Levar as casas, levar os carros, destruir tudo. E provém do mesmo efeito em condições diferentes. Uma brisa suave, ela nos refresca, nos traz paz, nos traz alegria, mas um furacão ele vem para destruir. E é por isso que eu e você precisamos sermos domados pelo Espírito Santo de Deus. Que a nossa vida seja domada na presença do Senhor. Que os nossos conceitos sejam domados na presença do Senhor. Tem pessoas que agem impulsivamente, falam sem pensar, agem sem orar, publicam coisas em suas redes sociais para ferir, falam para outros com direcionamento, já sabendo que aquela pessoa vai levar a sua encomenda de suas palavras torpes, mal pensadas, mal calculadas e que tem o poder de matar, de destruir. Essas pessoas estão longe de serem mansas. Mas a pessoa mansa é uma pessoa que está totalmente sendo controlada por Deus. E eu e você precisamos viver o controle em Cristo Jesus. Nós precisamos nos controlar em todo tempo. Nós precisamos, aleluia, estarmos sobre o controle do Senhor, com domínio próprio. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Tem muita gente que acha que é forte porque ele está muitas das vezes conquistando tantas coisas. Mas o mais forte ainda é o manso. O mais forte ainda é aquele que consegue dominar o seu espírito, não ferir o seu irmão, não falar injúrias contra o seu irmão, não amaldiçoar o seu irmão. Este sim é o mais forte. Porque comprar as coisas, conquistar as coisas, isso a gente acorda cedo, trabalha e conquista. Não se precisa de muito esforço. Mas quando nós pensamos em sentimentos internos, forte é aquele que consegue os controlar. Forte é aquele que consegue, na briga entre o espírito e a carne, controlar os frutos do espírito e dizer: ele vai prevalecer na minha vida. As pessoas vão me olhar e vão ver a graça de Jesus. As pessoas vão me olhar e vão me amar e vão me desejar a minha companhia, a minha amizade, porque sentem Jesus comigo, sentem o Espírito Santo exalar sobre mim. Não porque eu pulo mais alto, não porque eu grito na igreja, não porque eu extravaso, porque eu tenho movimentos, não porque eu me visto e coloco o meu cabelo lá no final do meu pé, não, mas é porque quando as pessoas passam do meu lado, quando as pessoas conversam comigo num café, as pessoas sentem o cheirinho do Espírito Santo, as pessoas sentem que o Espírito Santo tem total evasão no meu ser, que o Espírito Santo está impregnado em mim por onde eu for, e aonde eu estou, aonde eu passo, eu deixo os registros do Espírito Santo naquele lugar. Oh, aleluia. E nós precisamos dessa mansidão. Nós precisamos viver assim. Paulo escreveu aos Coríntios que ele estava pronto para sofrer.
em uma de suas cartas, o dano, em vez de buscar vantagens. Homem manso, que vivia a palavra de Deus e a vontade de Deus. Eu vou encerrar por aqui esta mensagem, por conta do horário. Mas por aquilo que já foi explanado nessa noite, já é o suficiente para que eu e você hoje busquemos a mansidão em Cristo Jesus. Num tempo oportuno eu trago o restante deste estudo, dessa mensagem. Mas hoje o Senhor nos induz a isto, a sabermos justamente o que não significa ser manso, e a também temos o entendimento do que é ser manso. E essa mansidão que eu e você não viemos aqui hoje somente para ouvir, mas para praticá-la. Que essa palavra germine no seu coração a partir de hoje, e você busque com intensidade os frutos do Espírito Santo de Deus, porque ao longo dos 8 anos desse ministério, uma das coisas que nós mais priorizamos é a palavra do Senhor, é a instrução na palavra do Senhor, muito mais do que os movimentos, muito mais do que os sentimentos momentâneos, mas de muitos longos tempos que eu tenho pregado nas quartas-feiras, o Senhor sempre tem me direcionado sobre os frutos do Espírito. Quem me conhece, quem já muitas das vezes frequentou as quarta-feiras, sabe que o Senhor tem instruído os nossos estudos e direcionado através da busca do Espírito Santo de Deus, não em movimentos, não em um dia especial, em sentirmos algo, extravasarmos exteriormente, mas nós buscarmos termos uma vida reta, íntegra e de santidade na presença do Senhor, mudando as nossas ações no serviço, mudando as nossas ações dentro de casa. Como eu sempre digo, tem pessoas que às vezes não vêm para a igreja porque vê o nosso mau testemunho dentro de casa. Tem muita gente que às vezes não vem para a casa do Senhor porque ele olha nós como parentes, como agregados, e diz: eu não quero ser como ele dentro da igreja. Mas que eu e você precisamos impregnar o cheiro suave do Espírito Santo aonde quer que nós passarmos. Que a nossa fala seja diferente, que o nosso proceder seja diferente, que nós tenhamos mais amabilidade e compromisso com o nosso irmão. Tem muitas pessoas que estão morrendo, tem muitas pessoas que estão ceifando a sua vida, porque jamais receberam o contato com pessoas mansas, com pessoas que vivem sob o controle e a direção do Senhor. E eu e você precisamos ser referencial aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos viver Jesus aonde quer que nós estejamos, para que vidas sejam alcançadas através dessa mansidão. Quer evangelizar? Quer ser alguém que traga vidas para a casa do Senhor, para se entregar ao Senhor? Não basta muitas das vezes você achar que para isso você tem que fazer um curso, que você tem que se preparar melhor a sua eloquência, que você tenha que vir até uma tribuna pregar. Não, muito pelo contrário. Você pode trazer pessoas ao arrependimento do Senhor sendo manso. Você pode trazer pessoas ao arrependimento e quererem conhecer esse Jesus com a sua mansidão. Então este é, nesse momento, algo muito importante em que eu e você aprendemos na palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada e ensinada, Senhor. Que eu te peço, Pai, que os frutos do Espírito estejam impregnados sobre a nossa vida, e que nós possamos receber a partir de hoje, se até então nunca tivemos contato com a mansidão, que nós possamos a partir de hoje sentirmos, Pai, o Teu toque, porque nós sabemos que de nós nunca vamos prover esta essência e esse fruto sobre nós, mas que a partir de hoje nós sejamos tomados, domesticados, que a partir de hoje o nosso coração se rasgue pela Sua vontade, a Sua instrução, e que o Teu Espírito Santo, assim como veio aos Seus apóstolos, e eles não ficaram, Senhor meu Deus, sós, desamparados, com a partida de Jesus, que nós também hoje deixemos de ser desamparados,
Porque o Espírito Santo dormente, Senhor, quando nós damos vazão à nossa carne, o Espírito Santo, ele não está sobre nós. Mas que a partir de hoje nós possamos buscar a centralidade do Teu Espírito Santo. E nós possamos ser cheios, Pai, do Teu poder, da Tua sabedoria e dos Teus frutos espirituais. Nós queremos ser, Senhor, degustadores desses frutos e nos saborearmos, deliciarmos, Senhor, meu Deus, nos Teus feitos, nas Tuas instruções e na Tua amabilidade sobre nós. Eu sei que muitos corações entendem hoje, Senhor, meu Deus, sobre os conceitos de ser uma pessoa mansa. E aqueles que, Senhor, foram tocados por essa palavra e atendem a esse chamado e esse pré-requisito, que o Senhor venha visitá-los nessa noite com esse fruto espiritual. E que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ao ponto de refletirmos a mansidão, ao ponto de refletirmos as características de Cristo Jesus sobre nós. Então venha ao encontro de cada um que está aqui nesta noite, nesta igreja, e opera o Teu poder sobre nós através da ação do Teu Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que muitas vidas, quando começarem a, Senhor, sentirem a mansidão e, Senhor, darem vazão a ela, começarão a entender os Seus propósitos, começarão, Senhor, a receber os milagres e os feitos, porque entendem que o Senhor é um Deus que opera milagres sobre nós. Então vem derramar o Seu milagre. Vem derramar as Suas misericórdias sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão. E eu venho Te louvar, Pai, por este culto, por esta palavra, e que o Senhor esteja conosco constantemente, em nome de Jesus. Continua esta oração, Senhor, pedindo, Pai, neste momento,